uma medalha de prata de Aurélio Miguel e outra de bronze de Rogério Sampaio. Foi a melhor campanha brasileira em campeonatos mundiais, em toda a história. Veja agora os outros destaques do dia. O São Paulo goleia o Botafogo em pleno Maracanã. O Palmeiras dá uma lição de bola no Fluminense, dentro das Laranjeiras. O Corinthians bate o Flamengo e também é líder. A Fiel surpreende e aplaude Casagrande. O Bragantino perde a invencibilidade na Bahia. No confronto com os cariocas, só o Santos não conseguiu vencer. O Peixe recebeu o Vasco da Gama sábado na Vila Belmiro e ficou no empate. Mesmo assim, mantém-se na liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro. O Santos entrou em campo confiante na vitória. Por garantia, o centroavante Guga apelou para uma folhinha de arruda para espantar o azar. O time todo entrou com galinho de arruda para espantar a Inhaca e só pensando nessa partida tão difícil que a gente possa sair daqui vitorioso. A folhinha não deu muito resultado e foi o Vasco quem saiu na frente logo aos 2 minutos. O Pimentel cruzou e o artilheiro Valdir marcou com categoria. 1-0. Veja de novo. O Santos reagiu e Almir pediu pênalti nesse lance, mas a falta foi um pouquinho fora da área. O ponta direita teve outra chance e chutou fraco em cima do goleiro. O Peixe voltou para o segundo tempo com Neizinho, mas foi o Vasco que começou melhor. Silas bateu falta e Veloso fez uma defesa difícil. O Vasco teve outra chance, com Valdir de cabeça. Outra defesa de Veloso. Aí o Santos acordou. Almir desceu pela ponta, cruzou para a área e Neizinho empatou o jogo. 1-1. O centroavante Neizinho ganhou moral. Mesmo caído, lançou Almir, que fez linda jogada e acertou o travessão. Final, Santos 1, Vasco da Gama 1. E daqui a pouco, tudo sobre as grandes vitórias dos paulistas no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é outra vez finalista do Campeonato Paulista de Vôlei. O seu adversário só será conhecido amanhã. No jogo de ontem contra o Banespa, a equipe do Suzano deu o primeiro passo para fazer a final com o Palmeiras. Venceu por 3-0 em 1h30 de jogo. Hoje, de novo, em Suzano, o Banespa enfrenta o Pirelli. Precisa vencer por 3-0 e ainda esperar uma derrota do Suzano amanhã, diante do Pirelli, também por 3-0. O basquete também está numa fase importante. Com a vitória sobre o Dharma Yara ontem em Franca, o All Star assumiu a liderança do campeonato, ao lado de Banespa de Jales e do Blue Life de Limeira. Hoje a equipe de Jales recebe o Repórter Suzano e o Guaru enfrenta o nosso clube de Limeira em Guarulhos. No basquete feminino, a Ponte Preta voltou à quadra pela primeira vez, depois de conquistar o Mundial Interclubes. E voltou arrasando, 104-62 em cima da Unimep, em Campinas. No Campeonato Brasileiro de Ciclismo, encerrado neste final de semana, em São Paulo, um show dos paulistas. Nas 6 provas disputadas, São Paulo ficou com a medalha de ouro e ainda conseguiu mais uma de prata e 2 de bronze. Goiás, Brasília, Paraná e Santa Catarina somaram 9 medalhas, mas nenhuma de ouro. E veja a seguir, goleada paulista no fim de semana em cima dos cariocas. A superioridade dos times paulistas sobre os cariocas neste fim de semana teve reflexo na classificação do Campeonato Brasileiro. Os clubes de São Paulo assumiram a liderança nos 2 grupos. No grupo A, o Corinthians alcançou o Flamengo na liderança. Os dois estão com 10 pontos ganhos, mas o Corinthians tem um jogo a menos. Em terceiro vem o São Paulo com 8 pontos. Em quarto, o Inter de Porto Alegre com 7. O Internacional é o último adversário do Corinthians neste fim de semana em São Paulo, quando termina o primeiro turno do grupo. Em quinto está o Bragantino com 6 pontos. Em sexto, Cruzeiro e Bahia com 3 pontos. E em último, o Botafogo com apenas 1. No grupo B, Palmeiras e Santos estão em primeiro com 8 pontos. Mas o Verdão tem um jogo a menos. Sport Recife, Guarani e Grêmio estão em terceiro com 7. Sport e Guarani jogam hoje à noite. Podem alcançar ou até ultrapassar os 2 líderes. Depois aparece o Fluminense na 6ª colocação, 5 pontos ganhos. Em último estão Vasco e Atlético Mineiro, com 4 pontos. Na rodada de ontem, Atlético e Grêmio empataram no Mineirão em 0-0. Em Porto Alegre, o Inter reagiu em cima do Cruzeiro. O Internacional de Falcão abriu o placar depois deste cruzamento da direita que Paulinho aproveita de cabeça. Inter 1, Cruzeiro 0.
O segundo também de cabeça. O quarto zagueiro Adilson marcou depois do escanteio. O mesmo Adilson conferiu mais um, outra vez de cabeça, depois de um escanteio pela esquerda. Internacional 3, Cruzeiro 0. O Bragantino foi para Salvador invicto, mas não resistiu ao poder de reação do Bahia. O campeão baiano estava em último lugar no Grupo A e sufocou o time paulista até marcar. A decepção na Fonte Nova foi a pouca presença de público. Desta vez, o torcedor não acreditou nas promessas de reabilitação do Bahia na disputa do Campeonato Brasileiro. Foi um primeiro tempo de pouco futebol. O Bahia criou muito pouco para chegar no gol de Gabriel, com Marcelo batendo de voleio errado para fora e por cobertura, mas errando no cálculo, com Lima de fora da área e com Pino sem qualquer perigo para o gol dos paulistas. Nos contra-ataques, o Bragantino esteve bem mais perto do gol nos 45 minutos iniciais. Na cabeçada sem direção do zagueiro Carlos Augusto, no chute do meia Anderson, que acertou a trave de Rodolfo Rodrigues, e no escanteio de Marcelo Prates, que quase acerta um gol olímpico no estádio da Fonte Nova. Os paulistas não faziam nada para mudar esse ritmo da partida e só assustaram no início do segundo tempo, quando Rodolfo Rodrigues teve que sair do gol e terminou perdendo a posse de bola. Mas a cabeçada de Silva na conclusão de jogada não levou qualquer perigo ao gol do Bahia. Mas a partir dos 15 minutos, o Bahia começou a se impor, a dar uma nova dinâmica na partida. Saiu para o jogo, acreditou na possibilidade do gol, primeiro com Marcelo, de cabeça, exigindo uma boa defesa de Gabriel. Ramon arrancou pelo meio e na entrada de área bateu prensado com a zaga do Bragantino, exigindo uma boa defesa do goleiro paulista. Até que aos 22 minutos, Naldinho cruzou na área, o zagueiro Carlos Augusto fez o corte com defeito, a zaga do Bragantino se atrapalhou e Marcelo aproveitou para chutar quase sem ângulo para marcar o único gol da partida. Bahia 1, Bragantino 0. Os paulistas cresceram no jogo e criaram dois grandes momentos, com Silvio batendo cruzado pela esquerda e numa blitz com Silvio, Ciro e Claudinho, que Vimar e Ronald conseguiram anular com muito esforço. No final dos 90 minutos, prevaleceu o resultado de 1-0 para o Bahia, diante do Bragantino, na primeira vitória do time baiano na disputa do Campeonato Brasileiro deste ano. Aconteceu, de repente, o quê? Vai, toma um gol e aí liquidou o jogo ali, você vai pro desespero. Então nós começamos a jogar o quê? Nos 10 minutos finais, aí fica difícil de ganhar. Nos 4 jogos no confronto Rio-São Paulo do fim de semana, os paulistas marcaram 10 gols e sofreram apenas 3. Quem mais contribuiu para essa larga diferença foi o São Paulo, que arrasou o Botafogo no Maracanã, marcando 4 gols e não sofrendo nenhum. O mesmo palco, a mesma farra, o mesmo fogo. Todos no embalo da Conmebol. Menos o São Paulo, deu a impressão de quem veio se divertir. 5 minutos e o time brinca de linha de passe. Palhinha levanta, Valdeir ajeita, Cerezo empurra pro gol. Mas contra o Penharol, o Fogão também saiu perdendo e virou o jogo. Bola alta na área e juiz marca. Mão de Rogério, pênalti. Dinho vai cobrar e o William, o herói dos pênaltis na quinta-feira, brilha de novo. A história se repete, o Fogão se anima. Lá vem Simval, o homem que, cobrando falta, fez o segundo gol contra os uruguaios. Mas dessa vez a trave atrapalha. E o fogo é de palha. No segundo tempo, Valdeir tem espaço para driblar, tempo para lançar. E com Palhinha é a mesma coisa. E Valdeir agradece a tanta gentileza. 2-0. Valber sente que tá fácil, larga a defesa, vai pra cima e até a entrada da área não tem marcação. Nem ele, nem Cafu. Bola na trave e Palhinha, claro, chega mais rápido que Perivaldo. Por que claro? Porque o Botafogo parou, gastou a raça toda na Conmebol. Cerezo, tipo Gerson na Copa de 70, tem aquele tempo todo para mirar, apontar e lançar. André domina e que tal a corridinha de Perivaldo? Juninho deita e Palhinha rola. O São Paulo brincou de golear em ritmo de treino. Foi um justo resultado, reflexo da enorme diferença entre os times. O São Paulo voltou a mostrar o futebol do campeão do mundo e o Botafogo mantém uma regularidade das mais tristes. Entre os 32 clubes que disputam o campeonato, é o único que ainda não fez gol. O entusiasmo botafoguense durou 3 dias. A equipe vem trabalhando, vem lutando em busca desses resultados. Infelizmente, diante da equipe do Flamengo, nós não apresentamos o futebol que todos esperavam,
Mas hoje demonstramos que nós temos condições de conseguir a nossa classificação. E veja a seguir a vitória do Corinthians, o único invicto do campeonato. As Laranjeiras. Foi um banho de bola do Palmeiras em pleno Rio de Janeiro. Um baile comandado por Edilson e Edmundo e assistido pela apavorada defesa tricolor. Para começar, Edilson entra na área esperto e faz na cara de Marcelo Barreto, 1-0. Que deixa a garotada do Fluminense tremendo ainda mais. Nada dá certo. A defesa e o meio-campo jogam incrivelmente mal. Se não fosse o goleiro Paulo Sérgio, certamente o Palmeiras faria mais uma penca de gols ainda no primeiro tempo. Só Edmundo teve 4 boas chances. Por incrível que pareça, o segundo tempo começa melhor ainda para o Palmeiras. Edmundo perde na cara do gol e Edilson aproveita o rebote. 2-0 Palmeiras. No embalo, 2 minutinhos depois, Edmundo rola para Zinho. Sem ser incomodado pela defesa, marca o terceiro gol. Fácil? Tava facílimo para o Palmeiras. Veja que Edmundo leva no drible e no tranco. Na sobra, Evair coloca com categoria. 4-0. Esse quarto gol foi o golpe de misericórdia na paciência de todo torcedor do Fluminense. Tanto que na arquibancada do Estádio das Laranjeiras, as faixas de apoio ao time foram retiradas pela torcida. Com o protesto da torcida e o relaxamento do Palmeiras, finalmente o tricolor carioca começou a fazer algo parecido com o futebol. Julinho diminui, mas em vez de aplausos, recebe vaias. Logo em seguida, Nilson aproveita a confusão na área para fazer o segundo do Fluminense. Menomale. Final Palmeiras 4, Fluminense 2. E nenhuma dúvida sobre qual dos times é o melhor. Tomamos gol um atrás do outro, parecia basquete, eu não sei porquê. Nós tivemos sorte de fazer 4 gols, podíamos até ter feito mais, mas valeu o resultado. Uma tarde de emoção no Pacaembu. Corinthians e Flamengo fizeram um grande jogo e a torcida participou. O torcedor não via a hora desse duelo começar. 2 goleadores em campo. De um lado, Viola, de outro, Casagrande. E não era só. Nos bancos, Júnior contra Mário Sérgio, os comandantes de Corinthians e Flamengo. Os 2 times que têm as maiores torcidas do Brasil brigavam pela liderança do campeonato. Corintianos e flamenguistas esperavam uma tarde de muitos gols. Era a volta de Viola ao time. E depois de muito tempo, Casagrande enfrentava seu ex-clube. Mas no começo eles levaram a pior. Henrique não deixou 1 centímetro para Casagrande. Às vezes chegou até a exagerar na marcação. Quando deixou o Casagrande, foi para salvar um gol em cima da linha, depois da cabeçada de Marquinhos. Foi a melhor chance do Flamengo. Sem gols, Casagrande começou a se irritar. Já do lado do Corinthians, as chances não paravam de surgir. Gilmar se transformava no herói do jogo. Não teve pena de Viola e seus companheiros. Defesas quase impossíveis que paravam o ataque corintiano. Um primeiro tempo perfeito de Gilmar. Parecia não ser o dia dos artilheiros. Pelo menos no primeiro tempo, sobraram chances, faltaram gols. Os artilheiros tinham mais 45 minutos para tentar mudar esse jogo. Do lado do Flamengo, os atacantes não fizeram muito para tentar mudar a sorte. Mas do lado do Corinthians, foi um bombardeio. Gilmar contava com a sorte. E principalmente com muito reflexo. Com defesas milagrosas, ele deixava claro que não seria nada fácil um atacante comemorar um gol. Mas os corintianos foram insistentes. Até que na falta cobrada por Valber, Rivaldo cabeceou e ainda contou com a ajuda de Casagrande. Ironia do destino. O ex-ídolo da Fiel deu o último toque antes da festa dos corintianos. Depois disso, o Flamengo tentou uma reação. Magno sofreu pênalti. Foi seguro por Marcelo, mas não foi marcado. E a festa, mesmo depois de Viola perder a última chance, foi grande no Pacaembu.
Acho que o Pacaembu hoje, essa tarde, não foi mais bonita porque choveu um pouco, mas mesmo assim a torcida levou a nossa equipe aqui dentro ao delírio. Dessa vez, Viola se enganou. A torcida é que foi ao delírio. E a chuva só serviu para deixar ainda mais bonita a festa corintiana no Pacaembu.